pessoal da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então hoje é o culto da família, não é isso? Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Amém. O pastor de Márcio me deixou livre para escolher o tema, mas aí eu preferi dar continuidade, amém, aqui no livro de Coríntios, onde eles já estavam pregando. Amém. Até porque nesse 2 Coríntios capítulo 10, até eu já falei, já preguei, acho que a última vez que eu preguei aqui eu falei um pouco, não sobre isso aqui, mas sobre o que trata, amém, esse capítulo, 2 Coríntios capítulo, ou 1 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus, que diz assim, vamos ler até o capítulo 6, amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E o versículo 11 diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, na Tua presença, pela oportunidade, Pai, de estar adorando e exaltando, Senhor, Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela graça, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós, que é a nossa luz, venha o nosso amigo fiel, o nosso ajurador, e que todos os dias tem estado conosco, Senhor, nos alertando, nos ensinando, nos direcionando, Pai, segundo a Tua vontade. Obrigado, Deus, por esse momento, qual o Senhor separou para nós, de estarmos aqui, Senhor, como famílias, reunidos, Senhor, em Tua presença, para adorar e exaltar, Pai, o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que se encontra aqui, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça sobre nossas vidas essa noite, renovando, Pai, o nosso entendimento, Pai, através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, renovando as nossas forças, nos dando sabedoria, Senhor, para que nós possamos viver, Deus, a nossa vida cristã, Senhor. Deus, que nossa vida venha exaltar e glorificar, Pai, o Teu santo nome. Que através da Tua palavra nós sejamos edificados essa noite, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim me coloco, Deus, em Tuas mãos, para que o Senhor possa falar, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor tem desejo de falar essa noite, através de mim, Senhor. Usa-me segundo, Pai, a Tua vontade, não segundo, Pai, o meu querer. Assim oramos, Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa palavra, essa carta de Coríntios, né, a igreja de Coríntios, que foi aqui fundada através de Paulo, né, do apóstolo Paulo. E pela carta nós vimos aqui que era uma igreja que chegou no ponto que começou a trazer muita dificuldade para Paulo, causar muitas contendas. Em toda a carta a gente vê, né, Paulo advertindo a igreja, exortando a igreja, ensinando, direcionando. E tem uma parte que fala que essa igreja aqui era também uma igreja cheia de conhecimento, uma igreja que conhecia a palavra, uma igreja que vivia o poder de Deus, uma igreja onde os dons operavam. Mas de certa forma também era uma igreja onde parecia que os crentes eles eram meninos ainda, né? não tinham entendimento ainda do que era a vontade de Deus. E aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele usa como exemplo meio o povo de Israel, né? O povo quando saiu, especificamente quando eles saíram do deserto, né? Para
mostrar aos coríntios que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de paz, um Deus que perdoa, mas também é um Deus que Ele não deixa de fazer justiça. Amém? Que Ele é um Deus que no tempo certo Ele vai fazer a sua justiça, né? A Bíblia diz que Jesus Ele veio para salvar, amém? Mas quando Ele voltar novamente, Ele vai vir como juiz. Amém? A salvação, Jesus veio nos dar a salvação, mas quando Ele voltar novamente, Ele voltará como juiz, Ele voltará para julgar as nações. Paulo ele traz muito bem claro aqui, ele traz a evidência do que eles estavam vivendo naquele momento. E eles não estavam propriamente cometendo um erro, se a gente observar direitinho aqui essa carta, mas eles estavam negligenciando a posição e o local em que eles haviam sido colocados, né? Eles estavam negligenciando a sua vida cristã, ou seja, estavam fazendo pouco caso daquilo que eles eram, né? Que a Bíblia diz que nós somos como luz nesse mundo, né? Amém? Então a luz ela serve para iluminar, para direcionar, para mostrar aquilo que está escuro. Então eles estavam esquecendo disso, esquecendo que eles eram luz, que eles deveriam ser o exemplo e que eles deveriam direcionar as coisas e não fazer as coisas de qualquer maneira. E aqui no começo do capítulo 10 ele começa a dizer assim: ora, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos no deserto, debaixo da nuvem, todos passaram. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo. Então ele faz uma alusão aqui a Israel quando saiu da terra do Egito. Diz que todos eles andaram com Deus ali, eles beberam a água. A Bíblia diz que Moisés tocou a rocha e a rocha ela deu água. Eles andavam de dia e durante o dia havia uma nuvem que fazia sombra sobre aquele povo enquanto eles caminhavam pelo deserto. À noite uma coluna de fogo acompanhava ele no deserto para que eles se aquecessem, né? Ou para que eles pudessem ter luz à noite no deserto. Então tudo isso eles fizeram, e a Bíblia diz que esse povo passou 40 anos no deserto. 40 anos eles andaram pelo deserto. E de todos aqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, porque todos eles desagradaram a Deus. Apenas Josué e Caleb, né, tiveram um coração bem voltado para Deus, tiveram um coração de fé, acreditaram naquilo que Deus havia prometido e não se desviaram do caminho assim como os outros. Então todos os outros que saíram da terra do Egito, nenhum deles entraram na terra prometida, nem Moisés, né? Porque Moisés tocou a rocha indevidamente. Deus pede para Moisés tocar a rocha, porque a rocha simbolizava Cristo, para que saísse água, e Moisés, irado por causa do povo, ele bate na rocha, né? Faz de forma indevida aquilo que Deus havia determinado, e nem ele entra também na terra prometida, apenas Josué e Caleb. Todos os outros pereceram durante os 40 anos de caminhada no deserto. E Paulo ele traz isso àqueles, olha, todos eles andaram, né, pelo deserto, foram batizados por Moisés na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo manjar, beberam todos da mesma bebida espiritual. E esta diz assim: mas Deus não se agradou, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Lá no livro de Salmos, eu queria ler Salmos com vocês, Salmos 106. Davi, ele faz um relato, ele descreve o que o povo passou, né, o que eles fizeram no deserto no tempo que estavam andando, amém, ali com Deus. Salmo 106, vamos ler esse salmo, eu sei que é. Vamos ler a partir do 6, amém, que diz assim. Isso é Davi, amém, escrevendo os salmos, e ele diz: nós pecamos como os nossos pais,
cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, e o fez caminhar pelo abismo como pelo deserto. Ele livrou-os da mão daqueles que os aborrecia e remiu-os da mão dos inimigos, da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Então aqui Moisés ele diz: olha, nós, assim como o teu povo, assim como os nossos pais, aqueles que saíram do Egito, nós também pecamos, né? E ele começa a dizer e falar do que Deus tinha feito no meio daquele povo, né? Da glória de Deus andando junto com aquele povo. E aqui no versículo 12, quando ele fala: então creram nas suas palavras e andaram e cantaram os seus louvores. Quando Israel, eles se livraram ali dos egípcios, eles passaram o mar vermelho, a Bíblia diz que eles cantaram o louvor a Deus. Amém? Mas ele diz no versículo 13: porém se esqueceram das tuas obras e não esperaram os seus conselhos. Então ele está mostrando aqui como é que eles atuaram. Eles haviam sido tirados da terra do Egito, chegaram lá, eles começaram a murmurar logo antes de atravessar o mar vermelho. Depois que atravessaram o mar vermelho, eles começaram a cantar louvores a Deus, agradecendo a Deus, bem pelo livramento, por ter feito eles atravessar. Mas diz que aquilo ali demorou pouco tempo no coração daquele povo. Isso mostra de um povo que podemos dizer assim, que tinha uma tendência ao pecado, tinha uma tendência a fazer aquilo que era errado. E que nós muitas vezes conhecemos pessoas assim, que tem um coração voltado para aquilo que não é bom, né? Às vezes a pessoa, você prega, você evangeliza, você fala de Deus, mas aquela pessoa, a certo tempo, recebe a palavra, ela parece que com pouco tempo esquece aquilo que foi falado, porque aquela pessoa tem no coração aquela tendência para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que não agrada a Deus. E eu sei que eu conheço pessoas assim, eu sei que você também conhece pessoas assim. Eu lembro de um jovem que ele começou a andar na igreja, e o pastor sempre pregava para ele, a gente conversava sobre Jesus com ele, e ele era uma pessoa que ele recebia a palavra, com gratidão, recebia fácil a palavra no coração. Se pregava para ele entendia, você via que ele entendia aquilo que era ministrado no coração dele. Mas ele rapidamente mudava, tinha uma festa, ele ia para uma festa, né? Tinha uns amigos que juntavam, ele corria, juntava com os amigos, daí depois voltava para a igreja. E até a gente conversando com ele, via que ele falava de Jesus também, né? A gente quer saber que ele tinha um dom de falar assim de Deus. E mesmo quando o pastor dizia: olha, tem chamado esse jovem, tem chamado. E o pastor sempre investiu na vida dele, evangelizando, pregando e tudo para ele. Mas infelizmente ele não abraçou, né, aquilo para qual ele foi chamado. O resultado dele foi que se envolveu, eu não lembro bem como é que foi que aconteceu, eu sei que ele terminou morrendo, né, foi morto, né, morreu sem Cristo, né, morreu de uma forma trágica, né, foi assassinado, mas não recebeu aquilo que Deus havia, né, preparado para ele. Então era uma pessoa que tinha um dom, talvez tivesse um ministério, talvez tenha um chamado de Deus na vida dele, mas não abraçou aquilo. Rapidamente ele recebia a palavra, né, com gratidão no coração, mas rapidamente ele se voltava para aquilo que não agradava a Deus, né, e o fim não foi agradável, né? Assim a gente vê aqui também nessa carta, quando Paulo escreve para os Coríntios, trazendo esse exemplo. O povo entendia o que Deus fazia, via os milagres de Deus, mas rapidamente esquecia daquilo que Deus estava fazendo para eles. Ele diz: olha, cedo eles esqueciam. E aqui Paulo começa a relatar o que o povo começou a fazer. Davi começa a relatar o que o povo começou a fazer após esquecer de Deus, né? Nós lembramos, né, que eles pegaram uma imagem, né, fizeram um animal, né, um boi, né, e adoraram aquele animal também ali, porque Moisés demorava a voltar do monte e recebia os mandamentos de Deus. Aí Davi relata assim, versículo 14: mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E estes satisfez o desejo
mas fez definhar a sua alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão e do santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e o adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come ervas. E esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. As maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Então estão mostrando aqui que eles esqueceram aquilo que Deus havia feito e começaram a levantar para si, outros deuses, começaram a adorar a outros deuses, mesmo tendo o Deus Todo-Poderoso que havia livrado eles da terra do Egito. Aí ele continua dizendo: pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusesse perante ele naquele transe para desviar sua indignação a fim de os não destruir. Então nós conhecemos essa história onde ele diz que Deus resolve destruir toda a nação, fala para Moisés, conversa com Moisés, diz: Moisés, eu vou destruir todo esse povo, de ti vou levantar uma nova nação. E Moisés começa a interceder pelo povo a Deus, para que Deus não destruísse aquele povo, não destruísse aquela nação por inteiro. Diz: também desprezaram a terra, versículo 24, também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e o espalharia pela terra. Tudo isso aconteceu, sobre o povo de Israel. E também se juntaram com Baal, aqui já falando do povo, com esse pecado. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. E assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, executou juízo e cessou aquela peste. E eles foram imputados por justiça de geração em geração para sempre. No versículo 34 diz assim: não destruíram o povo como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com as nações, aprendendo as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais isto, sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios, e derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram a ídolos de Canaã, e a terra que foi manchada com sangue. Então aqui nós vemos aqui um texto onde Paulo faz um resumo do que havia acontecido no meio de Israel. E a gente vai ver aqui que eles, mesmo tendo Deus como Senhor, como Salvador, mesmo vivendo os milagres de Deus, eles começaram a levantar para si outros ídolos, Fizeram um bezerro de ouro para adorar, começaram a servir a outros deuses aqui na terra aonde eles entraram, Porque quando Deus disse que daria toda aquela terra, todas aquelas nações pertenceriam a eles, mas Deus também determinava que fosse destruído tudo. Teve até uma passagem onde Deus pede para Saul destruir tudo que havia na terra dos dos amalequitas, não deixasse nenhum boi, nenhuma criança, não deixasse nada. E eles, o que é que eles fazem? Ele poupa o melhor do boi, poupa as ovelhas e outras coisas mais que Deus não queria que eles fizessem. E assim aquele povo, eles começaram a desagradar a Deus, ao ponto, Davi diz aqui, de sacrificar suas crianças aos ídolos, derramar o sangue dos seus filhos diante dos ídolos. Então nós vemos como era grande aqui o pecado que eles cometeram, no deserto. E Paulo pega esse mesmo texto, acredito, um texto bem forte, que traz algo bem profundo, para a igreja de Corinto, que também estava pecando. E ele diz: olha, os nossos pais pecaram, todos eles fizeram coisas que não agradavam a Deus. E esses que fizeram essas coisas, eles pereceram, porque Deus não se agradou das suas obras. Aí no versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz assim: portanto, meus amados,
Fugi da idolatria. Falo não como a sábio, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Porque o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O Paulo vem aqui falar para a igreja de Corinto, depois de alertá-lo a respeito do que Deus havia feito, amém, com a sua nação, porque pecaram. Ele diz: olha, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Então a igreja de Corinto estava fazendo coisas que estavam desagradando a Deus, e uma delas era a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus, amém? É tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus, amém? E em tudo, nós vemos no mundo hoje várias formas de idolatria. Nós vemos pessoas que adoram cantores, né? Artistas. Nós vemos pessoas que adoram carros. Tudo isso existe. Tudo isso é colocado muitas vezes de forma acima do normal. Então tudo isso nós colocamos acima do normal, que nós deixamos ficar à frente de Deus, ou para nós é mais importante do que Deus, nós estamos adorando aquilo que não é Deus. Deus chama de idolatria. Podemos ir muito mais longe, mas eu não quero entrar nisso aqui. Aí Paulo ele faz algo interessante, diz algo interessante aqui no versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então Paulo está dizendo: olha, nós temos a comunhão com Cristo. Quando nós estamos participando da ceia, nós estamos participando de uma comunhão que nós temos com Deus e com Cristo, e também comunhão entre uns e os outros, comunhão entre os irmãos. E isso não é algo comum, amém? Que a igreja faz. Até em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo, é isso? Primeira, né? Capítulo que fala sobre a ceia. Diz que o homem deve examinar-se a si mesmo, para depois comer e beber, amém? Comer do pão e beber do cálice. Por quê? Porque nós estamos participando de uma comunhão com Deus. Aqueles que participam dessa comunhão, amém, tem que ter uma vida separada, uma vida santa, né? Quando a Bíblia diz ser de santos, né? Porque eu sou santo, ser de separado das coisas que desagradam a Deus. Então ele está dizendo aqui: nós participantes temos uma comunhão, que essa comunhão não pode dar espaço a outra comunhão diferente. Não podemos ter a mesma comunhão que nós temos com Deus, temos essa comunhão com os ídolos, né? Não podemos participar da mesma mesa, na mesa de Deus, amém, e da mesa dos ídolos. Aí no versículo 19 ele diz assim: mas digo que os ídolos é alguma coisa. Ele faz uma pergunta: mas que digo, os ídolos é alguma coisa? Os que sacrificam aos ídolos é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. Aí Paulo traz aqui à luz algo muito interessante. Ele diz: olha, os ídolos são alguma coisa? Ele diz: certamente que não. O que é um ídolo? O que é uma imagem? O que é algo que você adora? Nada, não significa nada. Mas desde que por trás de tudo existe algo que realmente há de se observar. Ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. Então ele diz que por trás de cada idolatria, por trás de tudo aquilo que se adora que não é Deus, existe demônios, amém? Ou coisas que estão completamente fora da vontade de Deus. Temos nas nossas festas, estamos chegando, né, na época das festas, né, das festas juninas. Às vezes não damos conta até onde é que vai essa festa e por que ela é feita, né? Aqui no versículo 21 ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e nem da mesa dos demônios. Para os coríntios estavam apenas misturado com a nação que a igreja lá também de Corinto vivia também no meio parecido com o meio que Israel vivia, que era um meio onde havia muita idolatria, muito pecado, né? É tanto que a carta fala sobre várias coisas aqui. Então ele vivia também nesse meio. Então para a igreja de Corinto era normal eles entrarem em uma casa, participar de uma ceia, ainda que aquela comida fosse oferecida a ídolos, para ele não tinha problema nenhum. E ele tinha esse entendimento. E Paulo disse que não é errado, porque se você comer uma comida que ela é oferecida a ídolos, né, não tem problema nenhum, a comida não vai te fazer mal nenhum.
Como a comida vai fazer se ela foi oferecida? Nós temos Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que se ainda tomarmos alguma coisa mortífera, mal algum vai nos causar. Mas a questão não era comer aquela comida, mas é fazer parte de algo que não agradava a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 25: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir comer, comei tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Paulo está dizendo: olha, se você entrar no mercado, se você entrar no restaurante, em qualquer lugar aí, você for comer, coma, sem problema nenhum, sem perguntar se isso aqui é para isso ou se é para aquilo. Apenas coma, porque isso não vai te causar dano nenhum, né? Mas se alguém, no versículo 28 ele diz: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Amém? Então ele diz: se alguém chegar e disser, olha, nós vamos agora participar dessa ceia, vamos comer agora isso aqui, mas isso que nós estamos fazendo é algo, nós estamos sacrificando a ídolos, ele diz: não, isso aí não comer, porque a parte de você comer, você está fazendo parte daquela ceia, está fazendo parte daquela comemoração, está fazendo parte daquela comunhão. Amém? Você podia chegar lá, pegar e comer se você estivesse com fome, não tinha nenhum problema. Mas a partir do momento que você sabe para que é e para que serve, né, você começa agora a fazer parte daquela comunhão. E é isso que Deus não queria, que eles fizessem parte do mesmo meio, né, que eles fizessem parte, participassem da festa daqueles ídolos, esquecendo quem é o verdadeiro Deus, porque não existe outros deuses. Amém? A Bíblia está sendo bem clara que não existe ídolos, não existe deuses, apenas existe um Deus. O que está por trás dos ídolos, o que está por trás dos deuses que é levantado, são apenas demônios. Por isso ele diz: não podemos participar na mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então era um alerta para a igreja de Corinto, que estava começando a participar de coisas que não agradavam a Deus. Ele diz: mas se alguém vos disser, versículo 29, digo porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Amém? Ele diz assim: porém digo isso não por causa da nossa consciência, da consciência da igreja de Corinto, mas por causa da consciência do outro, porque a minha liberdade há de ser julgada pela consciência do outro. Então nós somos livres, nós podemos, como que nós podemos entrar, dar um exemplo aqui, num terreiro de macumba, pegar lá a comida que foi sacrificada ao ídolo, comer, e aquilo não vai causar dano nenhum. Mas a partir do momento que nós entramos e sabemos para o que é, estamos cometendo dois erros. Primeiro, participar de algo que não agrada a Deus. E segundo, estamos dando exemplo de que aquilo ali para nós não faz diferença nenhuma. Era isso que Paulo estava falando para a igreja. Nós participamos aqui agora temos as festas juninas, né? Eu acredito que ninguém faz fogueira, ninguém faz aquelas comidas, né? Canjica, pamonha, milho cozinhado, pensando nisso. Eu acho que o povo nessa relação aí, eu vejo o povo muito bem inocente, né? Você nunca entra numa casa para você dizer: nós estamos fazendo isso aqui para São João ou para São Pedro. Não, estou fazendo isso. Mas de certa forma devemos tomar o cuidado, né? Porque é uma festa pagã. E se nós começarmos a participar e fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer a fogueira, né? Vou fazer a comida típica, vou comer em casa e tudo mais, aquilo vai mostrar que a gente está concordando com a mesma coisa. E se a gente for dizer assim: não, isso aqui é pecado, isso aqui não agrada a Deus, porque Deus diz que nós não temos que adorar nenhum santo, mas nós estamos fazendo ali uma fogueira, cozinhando milho, fazendo a mãe, fazendo uma festa ali também, né? Eu lembro que eu fui para o sítio, de vez em quando nessa época eu vou também para o sítio, e lá eu gosto de fazer a fogueira. Chego lá, eu já faço logo, já tem um local que já boto o lenha lá e faço uma fogueira. E a gente foi também, não sei se foi ano passado, não foi o ano passado, a gente foi. Aí me disse: vai fazer a fogueira? Eu disse: eita, agora foi estreito, né? Eu fazia todas as vezes, né? Eu digo: eu vou fazer, né? Daí pra não fazer na frente, eu fiz lá atrás, escondido, né? Porque se não tem problema, eu sempre faço quando for lá. Eu fiquei pensando: rapaz, se alguém ver, vai complicar a situação para mim, né? Porque vai dizer: eita, o crente tá fazendo fogueira no São João.
Foi, eu disse, peraí que eu vou acabar com esse negócio. Que eu sei que toda vez que vai para lá fazer uma fogueira, eu lá na frente eu fiz um local, com pedra, já botei já para fazer a fogueira, né? Quem chega já sabe, ó, toda vez tem uma fogueira, né? Não tem mais aquela fogueira, bota o lenha lá, queima as tábuas e faça a fogueira. Por quê? Para evitar que alguém chegue e diga, olha, é crente, está participando disso aqui, é crente, está fazendo assim. As pessoas vão ver, vão olhar para a gente e vão começar a copiar aquilo que a gente faz. As nossas ações, elas são muito maiores do que as nossas palavras. A gente às vezes fala, mas às vezes a gente age. E é algo que nós temos que tomar cuidado com isso. E Paulo alertava a igreja aqui, olha, se vocês comerem, mal nenhum vai causar na vida de vocês. Mas preste atenção do que é que vocês estão participando e o exemplo que vocês estão dando. Porque por causa disso, os nossos pais, eles pereceram no deserto. Porque entraram em uma terra estranha, e em vez de entrar nessa terra e mostrar quem era Deus, eles começaram agora a participar das mesmas coisas que aqueles povos participavam. E isso para Deus foi abominável, né? Isso para Deus foi algo que fedeu as narinas de Deus, né? Que aos olhos de Deus aquilo ali foi reprovável. Ele dá esse exemplo. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente finalizar, eu pulei aqui um texto, eu quero deixar esse texto aqui, os primeiros versículos por último, para a gente compreender. Ele diz assim, no versículo 6: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. E no versículo 11 ele diz, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins do século. Então ele deixa bem claro aqui, ele diz, olha, tudo isso que está escrito, e que nós vimos o povo passar, e que hoje nós falamos aqui, não está escrito aqui por acaso. Mas está escrito para o nosso bem, para nos alertar, né? Para nos mostrar como é que Deus ele gosta das coisas. Às vezes nós pregamos muito e devemos pregar a misericórdia de Deus, mas nós precisamos compreender que para qualquer um, tanto para nós como para aqueles que não conhecem a Deus, a vida ela não é a minha vida carnal, a nossa vida que nesta terra ela não é para sempre. Amém? Que ainda que a gente não veja a volta de Jesus, nós vamos participar do julgamento diante dele, mesmo mortos ou vivos. Amém? Pode ser que Jesus não venha hoje, mas quem me garante que até amanhã eu vou estar vivo, né? Uma hora ou outra eu vou me encontrar com Cristo. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Amém? Então depois da morte vem o juízo. Aí precisamos estar atentos por isso. Entender essas coisas nos vai livrar da morte eterna. Aí ele diz que tudo isso foi escrito para o nosso aviso. Vamos pensar assim: por que é que nós tomamos uma vacina? Não é para prevenir, né? Quando vem aquele vírus, aquela doença, aquela vacina vai nos proteger, né? Eu sei que você desde criança tomou todas as vacinas, então tem vários vírus e hoje aí foram erradicados por causa da vacina. Você tomou a vacina, veio a doença, ela não faz mais efeito no seu corpo. A palavra de Deus ela age quase da mesma maneira. E quando você recebe a palavra de antemão, aquela palavra ela tem um poder de blindar a tua vida. Quando o conhecimento vem, o entendimento vem no teu coração, aquele conhecimento tem um poder de blindar a sua vida e vai te proteger de uma ação, de uma atitude, amém, que pode acontecer mais na frente. Por isso que está tudo aqui, por isso que a palavra está escrita, para isso, para nos alertar. Tudo que está escrito foi escrito para o nosso benefício. Tem coisas muitas vezes aqui que não são bem compreensíveis, às vezes só na revelação para nós compreendermos o que está aqui, mas tudo isso aqui foi feito para o nosso bem. Aí, lá em Salmos, bem conhecido, né, capítulo 1, eu não gosto de citar porque toda vez que eu cito ele eu me enrolo, me atrapalho na hora que eu estou citando, eu prefiro ler. Então Salmos capítulo 1 diz assim: bem-aventurado
varão que não se detém no caminho dos ímpios, nem na roda dos encarnecedores, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não, continua aí, já me enrolei. Lê de novo, muito mais ali. E de noite. Isso será como água prosperará. Amém. Amém. Então, bem-aventurado o varão, o homem que não se detém no caminho dos ímpios, amém, nem na roda dos escarnecedores. Era justamente o que o Coríntios estava falando, completamente contrário. Ele estava se detendo no caminho dos ímpios e se assentando à roda dos escarnecedores. Eles não estavam tendo o prazer que deveriam ter na lei de Deus. Então, quando nós temos esse prazer na lei do Senhor, a Bíblia diz que nós seremos como os árvores plantadas à beira do ribeiro. Então, você que planta, sei que você sabe. Se você deixar uma árvore lá, uma planta lá, sem colocar água nela, é questão de tempo para ela morrer. Mas quando ela tem sempre água ali na raiz dela, ela vai crescer, né? Vai estar sempre verde. O sol vai estar queimando, mas tem água lá, vai estar sempre verde. Então nós seremos assim, mesmo em momentos difíceis, nós estamos junto ao ribeiro. Então tudo que a gente fizer vai prosperar. Elas vão dizer, por que eu faço as coisas não acontecem como deveriam acontecer? A gente às vezes tem que olhar para a palavra para ver o que realmente está acontecendo, amém, em nossas vidas, porque todas essas coisas foram escritas para o nosso benefício. Amém? O salmista também diz, né? A tua palavra, Senhor, escondi para não pecar contra ti. Amém? E de tudo que deves guardar, guardai vosso coração, porque deles procede a fonte da vida. Amém? Efésios capítulo 4, só para a gente encerrar. Diz assim. Se não me engano, é no versículo 11. É, 4:11. Ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Amém? Por que é que nós viemos à igreja? Porque Deus distribuiu dons na igreja, para que a minha vida e a sua fosse edificada, para que a gente compreendesse a vontade de Deus e não fosse mais como um menino, né? Que menino, tudo que você fala, ele acredita, né? Para que nós não agíssemos mais assim, né? Mas antes cresçamos a estatura perfeita de varão, né? Perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais levados por toda roda de doutrina, por palavras, né, persuasivas de pessoas que às vezes com seu próprio entendimento tentam nos desviar da verdade. Então só através do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus, nós vamos poder, né, nos livrar desses laços, ou seja, andar segundo a vontade de Deus, mas não nos misturar com coisas que desagradam a Deus. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os dons, que operava os dons, mas que, de certa forma, elas se deixavam levar pelas coisas que estavam ao seu redor. Amém? E tudo isso aqui foi escrito para que nós pudéssemos compreender e não andar, amém, como eles andaram. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? O pastor de Márcio já vai terminar. Amém. Que livrei desse tempo.